A Etiópia é aquele tipo de país que faz a gente repensar tudo: história, tempo, religião e até o café que você toma todo dia. É como se ela existisse em uma realidade paralela. Ali, o calendário tem 13 meses, o ano novo começa em setembro, o relógio zera às 6 da manhã e a maneira de ver o mundo mistura tradições milenares com lendas quase bíblicas. E se você achava que sabia tudo sobre a África, pode se preparar para descobrir um lado que quase ninguém comenta, porque esse país é um verdadeiro universo à parte dentro do continente. Então vamos nessa. Hoje o belo mundo vai te levar para dentro da Etiópia, um país que desafia tudo o que parece óbvio. Número 1. Localização e dados gerais. Para começar, vamos falar da localização. A Etiópia fica na África Oriental, mais precisamente naquela pontinha conhecida como Chifre da África. Ela faz fronteira com 6 países: Sudão e Sudão do Sul a oeste, Eritreia ao norte, Djibouti e Somália a leste e Quênia ao sul. E mesmo sem saída para o mar, tem um interior que compensa, em diversidade de paisagens, relevo e clima. Grande parte do território é dominado por altitudes elevadas, com destaque para as montanhas Simien, que passam dos 4.000 metros. Essas altitudes criam um clima mais fresco e ameno nas regiões centrais, com temperaturas médias que ficam em torno de 15 graus. Já nas regiões mais baixas, especialmente no Nordeste, o calor é quase insuportável. É ali que fica Dalol, considerado o lugar habitado mais quente da Terra. A temperatura média anual passa dos 40 graus e, mesmo assim, existem vilarejos onde a vida segue normalmente, num cenário que parece de outro planeta. Inclusive, a gente tem um vídeo só sobre Dalol aqui no canal, e vale muito assistir. É uma das regiões mais alienígenas da Terra, estudada pela própria NASA. Então, depois de conhecer a Etiópia, não deixe de assistir Dalol. Chocante. Condições além dos limites humanos. O link está na descrição. E se você achou que não tinha água em um lugar desses, a Etiópia também vai te surpreender. De lá nasce o Nilo Azul, um dos principais afluentes do Nilo, que vai abastecer países inteiros até chegar ao Egito. Sem falar no Lago Tana, o maior do país, que guarda dezenas de ilhas e mosteiros antigos. Com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, a Etiópia é grande em tudo, menos em previsibilidade. Nada por lá segue o padrão que a gente está acostumado. Número 2. O único país que não foi colonizado. A Etiópia não é só antiga. Ela é um dos berços da civilização humana. Muito antes da chegada dos europeus, esse território já era lar de grandes impérios, como o lendário reino de Aksum. Esse reino começou a se formar no 1º século depois de Cristo e virou uma das grandes potências comerciais da antiguidade, fazendo negócios com o Império Romano, a Índia e até a China. Foi também nesse período que o cristianismo chegou à região, tornando a Etiópia um dos primeiros países oficialmente cristãos do mundo. E isso não é só orgulho nacional. As igrejas escavadas na rocha em Lalibela são uma das maiores provas disso. São 11 templos inteiros talhados em pedra maciça, com túneis e passagens subterrâneas, ligando um ao outro, uma obra-prima da engenharia medieval africana. Mas como em toda a história, nem tudo foram tempos de glória. No século XIX, durante a famosa corrida pela África, a Itália tentou colonizar o país, mas os etíopes resistiram. Em 1896, na Batalha de Adwa, o imperador Menelik II liderou uma vitória histórica contra os italianos. Uma das poucas vezes em que um exército africano derrotou uma potência europeia. Décadas depois, Mussolini invadiu o país e ocupou a capital, mas foi expulso em 1941 com a ajuda da resistência local e dos britânicos. O imperador Haile Selassie retornou ao trono, reforçando a identidade etíope como símbolo de soberania. Mas em 1974, um golpe militar pôs fim ao império. O novo regime socialista mergulhou o país em conflitos e crises. Só nos anos 90,
a Etiópia começou a se abrir politicamente e tentar reconstruir sua economia. Hoje, mesmo enfrentando desafios, o país segue de pé, com uma história que impressiona e inspira. Número 3. A bebê Lucy e o berço da humanidade. Se a história da Etiópia já impressiona, a pré-história consegue ser ainda mais. Foi ali que cientistas encontraram um dos fósseis mais antigos e importantes da nossa ancestralidade, a famosa Lucy. Ela foi descoberta em 1974, na região de Afar, e é um esqueleto de mais de 3 milhões de anos. Pertencia a uma espécie extinta, que é considerada um elo entre os macacos e os primeiros humanos. Lucy era uma fêmea jovem, andava ereta, tinha braços longos, crânio pequeno, e ajudou a reescrever tudo o que se sabia sobre a evolução da nossa espécie. Mas o que pouca gente sabe é que outra descoberta ainda mais impressionante veio anos depois. A bebê Lucy. Encontrada na mesma região, a criança viveu há cerca de 3 milhões e 300 mil anos e morreu por volta dos 3 anos de idade. Seu esqueleto está entre os mais bem preservados da história da paleoantropologia. Hoje, os 2 fósseis estão guardados no Museu Nacional da Etiópia, em Addis Abeba. Visitar o lugar é como entrar numa máquina do tempo. E não só por causa da Lucy, mas porque fica claro que a Etiópia não é apenas parte da história humana. Ela é, literalmente, onde tudo começou. Número 4. População e diversidade. Agora que você já viu onde fica a Etiópia e conheceu um pouco da história, é hora de falar da parte mais viva: o povo. Com mais de 120 milhões de habitantes, a Etiópia é o segundo país mais populoso da África. E mais de 70% dessa população tem menos de 30 anos. A idade média por lá é de apenas 19 anos, o que faz da Etiópia uma das nações mais jovens do mundo. Só que essa população está longe de ser uniforme. O país abriga mais de 80 grupos étnicos, cada um com sua própria língua, culinária, vestimenta e tradições. Os Oromo são o maior grupo, vivem principalmente no centro-sul do país e mantêm tradições passadas de geração em geração, pela fala, por meio de histórias, canções e cerimônias. Já os Amara têm grande influência na política e na religião, especialmente por sua ligação com a Igreja Ortodoxa Etíope. Tem também os Tigré, que ocupam o norte do país e tiveram um papel central em vários momentos da história recente, especialmente após a queda do regime socialista, quando lideraram o governo por quase 30 anos. Mais recentemente, estiveram no centro de um conflito armado contra o governo federal, que colocou a região no noticiário internacional. Além desses, há dezenas de outros grupos espalhados por montanhas, vales e áreas mais isoladas, o que faz da Etiópia um dos países mais diversos e também mais desafiadores quando se fala em convivência interna. A capital, Addis Abeba, concentra boa parte da vida urbana. Com cerca de 4 milhões e meio de habitantes, abriga ministérios, universidades, centros comerciais e também a sede da União Africana, o que faz dela um ponto estratégico para todo o continente. Número 5. Religião. A Etiópia é um daqueles lugares em que a fé não é só parte da vida. Ela está costurada na própria identidade do país. A maioria dos etíopes segue o cristianismo ortodoxo, ligado à Igreja Ortodoxa Etíope. É uma das mais antigas do mundo, com rituais próprios, jejuns diferentes e igrejas que parecem saídas de um épico medieval, esculpidas direto na rocha, como as de Lalibela, que já mencionamos no início do vídeo. Mas o país também tem uma ligação forte com o início do Islã. Quando o profeta Maomé começou a ser perseguido em Meca, lá no século VII, ele disse aos seus seguidores: "Vão para a Abissínia. Lá existe um rei justo, que não tolera injustiças." E foi o que eles fizeram. Um pequeno grupo atravessou o mar e foi recebido pelo monarca cristão do antigo reino de Aksum,
que dominava grande parte da atual Etiópia e Eritreia. Ele ofereceu abrigo e liberdade para que eles pudessem praticar sua fé. Esse episódio ficou conhecido como a primeira Hijra, ou a primeira migração muçulmana. E tem mais. Muitos muçulmanos acreditam que 15 discípulos de Maomé estão enterrados em Negash, no norte do país. Ou seja, a convivência religiosa por lá não é ideia moderna nem discurso de tolerância. Ela está registrada nos livros e nas pedras, desde o comecinho da história. Número 6. Rainha de Sabá. Ainda falando de religiosidade, tem um nome que não pode faltar: Rainha de Sabá. Ela aparece em tradições judaicas, cristãs e muçulmanas, sempre como uma monarca poderosa, sábia e vinda de um reino próspero, conhecido pelo comércio de ouro, incenso, especiarias e por uma cultura refinada. A visita dela ao rei Salomão, descrita em detalhes na Bíblia, também é mencionada no Alcorão e em textos etíopes antigos, especialmente no Quebra Nagast, um livro sagrado que mistura história, religião e mitos. Esse encontro, que teria acontecido por volta do século X a.C., foi marcado pela troca de presentes, sabedoria e diplomacia. Era o encontro de duas grandes potências do mundo antigo. Na tradição etíope, a história vai além. Segundo o Quebra Nagast, a rainha, chamada de Maqueda, teve um filho com Salomão, chamado Menelik I. Menelik teria retornado à Etiópia trazendo algo muito mais valioso que ouro ou especiarias: a Arca da Aliança, símbolo máximo do pacto entre Deus e os israelitas. Esse filho se tornaria o primeiro imperador da chamada Dinastia Salomônica, que, de acordo com a crença, governou o país por mais de 2000 anos até a deposição de Haile Selassie em 1974. A dinastia salomônica não era só uma linhagem real, ela era a prova viva, para os etíopes, de que o país descendia diretamente de Salomão e da rainha de Sabá. E é exatamente aí que entra o próximo capítulo dessa história: a Arca da Aliança, um símbolo sagrado do pacto entre Deus e os israelitas, para a Etiópia, que é nosso próximo tema. Número 7. Arca da Aliança. De acordo com a tradição da Igreja Ortodoxa Etíope, a verdadeira Arca da Aliança, aquela mesma da Bíblia, que guardava os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés. De acordo com a tradição da Igreja Ortodoxa Etíope, a Arca da Aliança está guardada até hoje em Aksum, na Igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, e ninguém pode vê-la, nem mesmo os sacerdotes comuns. Apenas um monge é escolhido para cuidar da arca, e ele não pode sair do recinto enquanto viver. E mesmo que a existência da arca seja contestada por historiadores, para os etíopes, ela é uma relíquia sagrada, protegida a todo custo. Até os dias de hoje, para os cristãos ortodoxos do país, a arca é sagrada e algo a que eles ainda estão dispostos a proteger com suas vidas. E isso ficou evidente recentemente. Em 2020, durante um massacre ocorrido na região de Tigré, relatos afirmam que soldados da Eritreia tentaram saquear a igreja onde a arca estaria guardada. Dezenas de pessoas morreram tentando impedir. E agora que você já conhece localização, história e população, vamos falar agora sobre a parte que a gente ama em qualquer viagem: curiosidades e comida. Começando pela comida, claro. Número 8. Gastronomia. O prato mais famoso do país é a injera, uma espécie de panqueca gigante feita com teff, um grão local super nutritivo. A textura é macia, levemente azeda, e ela funciona como prato e talher ao mesmo tempo. Em cima dela vão os wats, que são ensopados bem temperados de carne, legumes ou lentilhas. Quase sempre levam berbere, uma mistura apimentada de especiarias que é a alma da cozinha etíope. E nada de garfo e faca. A tradição é comer com a mão, rasgando pedaços da injera para pegar os ensopados. Comer assim, dividindo o mesmo prato com outras pessoas, é sinal de amizade e confiança. Se você curte comida picante, não pode deixar de provar o dorwat.
um ensopado de frango com cebola e tomate, que é servido com ovo cozido e, claro, injera. Para petiscar, tem os tibs, cubinhos de carne grelhada, servidos com legumes ou pão. E se você é do time vegetariano, opções não faltam. Uma das mais populares é a sopa espessa de grão de bico ou ervilha com alho. Também tem saladas com feijão fava, sempre bem temperadas. Na hora da sobremesa, aparece o lado doce do país. Tem queijo com mel, doces com açúcar mascavo e manteiga, como o gurracha, e a tradicional baklava, feita com massa folhada, nozes e canela. E claro, depois do almoço, não pode faltar aquele cafezinho. Afinal, por lá, o café não é só uma bebida, é uma instituição cultural. Número 9. Um dos cafés mais famosos do mundo. Dizem que o café surgiu no Iêmen, mas os etíopes têm uma versão diferente da história e muito mais saborosa. Segundo a lenda local, foi um pastor chamado Caldi quem descobriu a planta. Ele percebeu que suas cabras ficavam agitadas e pulando de alegria sempre que comiam os frutos vermelhos de um certo arbusto. Curioso, Caldi decidiu experimentar e sentiu um aumento imediato de energia. Levou-o ao mosteiro e os monges começaram a usar aquilo para se manterem acordados nas orações. O resto é história. Ou melhor, cafeína. Hoje, o café etíope é um dos mais valorizados do mundo. Tem sabores que vão de notas florais a cítricas e terrosas, dependendo da região. O preparo tradicional é quase um ritual. Os grãos são torrados na hora, moídos com pilão e fervidos lentamente numa jarra de cerâmica chamada gebena. E não é só preparar e beber. O café é servido em 3 rodadas. A primeira é forte e intensa, a segunda é mais suave e a terceira simboliza bênção e união. Esse ritual pode levar horas. Enquanto o café é preparado, todos se sentam juntos, conversam, contam histórias e dividem petiscos como pipoca ou grãos torrados. Ah, e um detalhe importante: recusar um café numa casa etíope pode ser visto como falta de educação. Então já sabe, né? Melhor aceitar e aproveitar. Número 10. Calendário diferente e contagem do tempo. Além da comida e da tradição do café, tem uma coisa na Etiópia que confunde até quem é bom de agenda. O tempo lá é contado de um jeito todo próprio. Para começar, o ano tem 13 meses. Pois é, 12 meses com 30 dias e um 13º com 5 ou 6 dias, dependendo se é ano bissexto. Mas essa é só a ponta do iceberg. O calendário etíope está 7 anos e 8 meses atrasado em relação ao calendário ocidental. Isso porque, quando a Igreja Católica ajustou o nascimento de Jesus Cristo no século V, a Igreja Ortodoxa Etíope manteve a contagem anterior. O resultado é que, enquanto o mundo comemora 2025, a Etiópia está vivendo 2017. O relógio também é diferente. O dia começa às 6 da manhã com a hora 1, ou seja, para eles o relógio zera com o nascer do sol. A contagem segue em 12 horas para o dia e 12 horas para a noite. Por isso, quando um etíope diz que vai te encontrar às 10 da manhã, pode ser que ele esteja falando de 10 horas depois do nascer do sol, ou seja, 4 da tarde no nosso horário. Melhor confirmar 2 vezes antes de marcar um café, não é mesmo? Número 11. A inspiração do movimento Rastafari. E para encerrar essa viagem pela Etiópia com chave de ouro, a gente precisa falar de um movimento que rodou o mundo, o Rastafari. Se você é fã de Bob Marley, esse nome já é familiar. Haile Selassie, o imperador da Etiópia, que virou figura central nesse movimento cultural e espiritual. Rasta vem de Rastafari, que era o título e o nome de batismo de Selassie antes de ser coroado. Ras quer dizer chefe ou príncipe, e Tafari era seu nome próprio. Para muitos rastas, Haile Selassie é mais do que um líder político. Ele é visto como uma reencarnação divina, o leão de Judá, descendente direto do rei Salomão,
e símbolo máximo de libertação para os povos negros diante do colonialismo. Selassie era cristão ortodoxo e nunca disse que era um deus, mas também nunca rejeitou o respeito dos Rastafaris. Sempre tratou o movimento com dignidade e escutou seus líderes. Em sinal de acolhimento, doou um pedaço de terra na cidade de Shashamane para os descendentes da diáspora africana que quisessem voltar para casa. Até hoje existe ali uma pequena comunidade de jamaicanos vivendo na Etiópia, cultivando a fé Rastafari, a cultura caribenha e o amor por uma terra que eles consideram sagrada. Viu só como a Etiópia é cheia de contrastes? E é justamente isso que torna o país tão fascinante. Enquanto preserva tradições milenares, como o calendário próprio, a cerimônia do café, a reverência à Arca da Aliança e a linhagem de Salomão, ela também avança rumo ao futuro. E agora que você conhece um pouco mais sobre esse país impressionante, conta pra gente. Qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Muito obrigado pela companhia e nos vemos no próximo episódio do Belo Mundo. Até lá!